A reflexão de hoje está baseada em 2 Reis, capítulo 10, verso de número 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. O último ato registrado de Eliseu foi enviar um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, um capitão do exército do norte, para ser o próximo rei de Israel. Jeú estabeleceu seu governo mediante a violência, o derramamento de sangue, algo comum naqueles tempos. Ao lermos os capítulos 9 e 10 do livro de 2 Reis, ficamos boquiabertos diante de toda essa violência e diante da maneira brutal e sem coração com que essa violência era exercida. Tudo isso mostra-nos o baixo nível a que o país inteiro tinha afundado, onde a vida humana não tinha o menor valor. Assim, vamos seguindo de violência para violência, de assassinato para assassinato, ao avançarmos na história dos reis de Israel e de Judá. Era como se eles tivessem declarado guerra contra a própria vida humana. Mesmo em meio a este caos, ambiente cruel, violento e pecaminoso, a declaração de Jeú, no versículo que acabamos de ler, demonstra importantes aspectos do caráter de Deus. O Senhor é um Deus fiel e soberano. Ao declarar que o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias, Jeú estava afirmando, em outras palavras, que o Senhor não somente é um Deus que tem palavra, mas também é um Deus que exerce o domínio sobre toda e qualquer situação, mesmo quando as circunstâncias externas são terríveis, desfavoráveis e aparentemente sem esperança. Deus continua no controle. Deus não é o autor do pecado de ninguém, mas até mesmo por aquilo que os homens praticam com base em princípios ruins, Deus usa para seus próprios propósitos e glorifica seu próprio nome. E ele é justo naquilo em que os homens são injustos. A ilustração suprema de Deus transformando todas as coisas, até mesmo as coisas más, para o seu bom propósito, é vista na morte sacrificial de seu próprio Filho. Na crucificação de Jesus Cristo, Deus pegou o mal mais absoluto que Satanás poderia inventar e o transformou na maior bênção que ele poderia oferecer à humanidade caída. Ele concedeu a salvação eterna do pecado. Toda a palavra que Deus havia proferido contra a casa de Acabe fora cumprida. Os julgamentos de Deus sobre Israel, quão literal e completamente, eles foram cumpridos na história. Todo julgamento pronunciado contra o pecado foram cumpridos. Assim também, as promessas de Deus serão cumpridas. Nenhuma única promessa de Deus pode ser anulada. Por que então, meu irmão, minha irmã, alguns duvidam de sua palavra, de sua disposição, de seu poder de salvar, de seu desejo de perdoar? Creia, portanto,
mas grandes promessas de Deus para você. Dentre elas, destaco a que se encontra em Isaías capítulo 1, verso de número 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus contigo, nesse dia, a promessa de Deus te acompanha.